Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Viu que o Vitor Saidelli já saiu te provocando aí. Viu, Michael Matiello? Não, ele quer dizer que nós estamos em crise. A segunda... Não, tu pegou então. É porque estava abrindo o programa e ele só deu uma frasezinha. Hoje o assunto é crise no Grêmio. Segunda derrota no semestre, ainda bem que vai parar a Copa, porque daí nós só vamos perder de novo no segundo semestre. Aí tá tudo tranquilo. Duas derrotas só? No primeiro semestre. Não tem derrota na Copa do Brasil, porque o Grêmio só jogou duas. Ele não conta a derrota do Grenal lá. Não, ali, da derrota do Grenal até ontem era 78 dias sem perder. Não, mas então dá três no semestre. 78 dias sem perder aquela do... no semestre, porque antes era o time de transição. Boa noite, né? Já tá rolando. Boa noite. Sim, que é bom. Boa noite, Rec. Boa noite, Matiello. Mas vamos manter a... Não, mas são 3 derrotas. Acho que o Grêmio não perdeu mais nenhuma no Gauchão, só pro Inter, né? E pro Cruzeiro. E agora no Brasileirão não tinha perdido nenhuma. Na Copa do Brasil jogou 2 partidas. Nada, mas perdeu uma na Libertadores. Não? Empatou? Não, empatou perdeu. e... Não perdeu o Botafogo? Perdeu pro Botafogo. Fora de casa. Agora já está esticando essas derrotas, hein? Em casa, para quem nós perdemos em casa? São 2, são 4 no total no ano. Botafogo, Cruzeiro... E o Inter no Gauchão. E o Palmeiras, são 4 derrotas. Acho que não tem mais nenhuma. Vamos ver. Tá bem, não, mas isso é bom. 4 derrotas. Até não é muito, é pouco. 4 derrotas em 4 meses. Deve ser mais ou menos o número de derrotas do Inter. Deve ser por aí. Não, o Colorado... Não, virou sacanagem agora. Não, o Colorado perdeu um pouquinho mais. Tem que comparar, né? Perdeu umas 8. Não, nem tem como comparar. Não tem como comparar um time que está pronto como o time do Grêmio, jogando os torneios, campeonatos aí que está jogando, e um time do Internacional que ainda está em formação, né? Um elenco que tem. Né? Então, o Internacional e a torcida sabe, os amigos sabem, a perspectiva de se terminar o Campeonato Brasileiro com o elenco que está, com a produção que está fazendo, né? numa posição de Libertadores da América, por exemplo, já dá para estourar espumante aí, comer bastante churrasco, encerrar o ano e cuidar de 19. Não, e o Inter, pelo que eu escutei hoje... Eu não entendi. Tu já está contente com... Não, Rec, eu não disse que eu estou contente. Eu estou dizendo, eu estou racionalizando, né? Eu já vi comentarista pedindo desculpas hoje. Com o elenco, não, mas com o elenco que o Internacional tem, com as dificuldades que o Internacional tem. O elenco é ruim? Eu acho que o elenco o elenco atual... Limitado. Ele é limitado a ponto dele não tem como competir, por exemplo, para ser o campeão brasileiro. Eu acho, é a minha opinião. O Sport Recife pode? Não, o Sport Recife... Eu quero complicar um pouquinho. Não, o Sport Recife, o ano passado também... Se é o Modric agora saindo, vai o Sport. O Sport Recife também, o ano passado, foi lá para cima e depois caiu. A 9ª rodada, eu me lembro que 16, que é um ano fatídico, eu não vou esquecer mais, mas a 9ª rodada do Brasileirão, o brasileiro completou 10 agora, né? Na 9ª o Inter era líder isolado. Terminou aonde? Então tem muita coisa para acontecer. Né? Era líder Corgel. Tem muita coisa para acontecer, tem essa parada de Copa do Mundo, né? Mas existem clubes, existem times que ainda podem dar performance, né? Performance no sentido de melhorar seu próprio jogo. O Cruzeiro, o Palmeiras, né? O Grêmio. O ditado até é errado, né? O Flamengo. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, que mordido não existe, é picado por cobra, né? Então quer dizer que... Não, a cobra morde. Morde, mas o que fere mesmo é a picada, né? Como picada? Ela dá uma... Ele tá achando que é uma ferroada. Não, ela tem dentes. Não, assim, mas ela dá uma... Não, é que tu tá pensando no escorpião, né? Tu não tá falando numa cobra. Cobra morde. Morde, então. O escorpião pica. Mas... Não, só se lá em Lagoa... ela larga o veneno. Só se lá em Lagoa Vermelha o futebol e entramos na seara da biologia. Ela larga o veneno. Tá, mas lá em Lagoa Vermelha morde ou pica? O que mata mesmo é o veneno da cobra. Sim, mas o veneno é pelos dentes ali. Mas então cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Agora sim. Quer dizer, conselheiro traumatizado por 2016 continua com medo, então. Não. Eu entendo que não. Acho que com o elenco que o Internacional tem,
né, com a estrutura que vem se apresentando, não tem a possibilidade de estar lutando contra rebaixamento, etc. Mas também eu não posso me enganar, né, no sentido que nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro. Não, isso não tem como. Mas por que não tem como? Esse Palmeiras que veio ontem aqui, jogou bem contra o Grêmio, jogou bem. Não jogou nada contra o São Paulo, não jogou nada contra o Corinthians, não jogou nada contra o Sport, não jogou nada contra o Internacional. O Inter podia ter ganho do Palmeiras lá em São Paulo. É isso aí que eu não... naquele jogo contra o Palmeiras, eu também concordo contigo que o Internacional poderia ter ganho. Não tem medo do Inter ou dos adversários? Não, é do conjunto, né? Eu tenho que verificar assim, o Internacional ele está conseguindo resultados, isso é muito importante. Né? Se pegar assim, em 10 jogos, o Internacional, em jogos de fora, ele tem aquela a pontuação, né, que o clube necessita. Ele tem 5 pontos, 5 jogos, 5 pontos. Digamos que ele tenha empatado todas. Não, ele perdeu 2, ganhou 1 e empatou outra. Em casa, ele tem 5 jogos, ganhou 3 e empatou 2. Não né? Teoricamente, se tivesse ganho as 2 de casa, que foi contra o Sport, né? E contra o Cruzeiro, que estava numa baba, né? Estava lá em cima. Então, o Internacional, o que tem feito agora é resultado, é pontuação de tabela. E isso é muito importante. Eu só estou exigindo, por enquanto, pontuação. Não tem ainda como exigir performance. O Inter tem 4 pontos fora. 5. Já só empatou com quem mais? Com o Grêmio? Ah, com o Grêmio. Exato. É verdade. É que como em Porto Alegre o cara não... Mas é fora, é na arena. Fora de casa. Os estádios aqui, no nosso caso, pode ser Porto Alegre, mas os estádios têm influência, né? A gente sabe disso. Então, a minha análise é muito simples. Estamos tendo resultado, acho que temos que continuar atrás dos resultados. Né? Vai ter um jogo complicadíssimo agora lá contra o Santos. Né? Aquela gurizada do Santos lá ontem, vi 2 guris, um tem 17 anos, o outro tem 19 anos, fizeram uma baderna ali pela direita ali do Corinthians, ali, foi um horror aquilo ali. Aí eu fico pensando, por que o Santos, né, tem essa capacidade de projetar esses jovens, não ter medo de colocar em campo, né, e nós ficamos com uma política aí, nos arrastando aí, trazendo alguns jogadores aí que... Tá, mas e aí? Por que isso? Porque cada um tem uma concepção diferenciada de como é que tu gerencia o futebol. Vai mudar com o Caetano? Eu espero que comece alguma mudança. Né? Eu louvei no ano passado, né, a grande contratação do Internacional. A grande contratação para mim foi o Maurício Dulac. Já narrei várias vezes, assim, independentemente dos atletas, mas trouxe um analista de desempenho, aquela pessoa que faz alguma coisa diferente dentro ali da comissão técnica, dentro do vestiário. Agora acertou, né, trazendo o Rodrigo Caetano, que é um profissional, um executivo, já com alguma experiência, que conhece mercado. Sabe que já tem gente achando que esses negócios todos aí foram em função do Caetano? É que, bom, a venda do Fred não tem nada a ver com o Caetano. Nada disso. A venda do Alisson não tem nada a ver com o Caetano. A possível venda do Tyson não tem nada a ver com o Caetano. O Anselmo Modric, eu acho que já estava sendo vendido antes. Né? Já estavam observando antes e o Carille viajou para lá e o Valdívia o Carille já conhecia. Né? Mas a do Anselmo tinha emperrado. Talvez, não se sabe os bastidores, mas talvez um profissional como ele já tenha realizado formas facilitadoras de contatos, etc. Talvez, não se sabe. Mas é por isso que eu estou dizendo, as coisas no Internacional estão muito aos pedaços, né? Estão acontecendo muito aos pedaços. Então, por isso que eu aposto muito mais numa boa entrada em 19, né, com uma estrutura melhor de vestiário na parte dos profissionais que estão ali dentro. Acho correto, por exemplo, a manutenção do Odair. Acharia uma grande bobagem se, por acaso, tivéssemos perdido o Grenal, se ele tivesse sido mandado embora. Tá, mas da onde é que advém? Já vou só batinar aqui o Matiello também. Acabei de falar com o presidente Romildo, aí tem já alguns assuntos aí, o seu Matiello também. Mas onde é que vem essa confiança no Odair? De onde advém a confiança? Ele nunca tinha sido técnico. Sim. Nem nas divisões de base. Não, a confiança não é no Odair em si. A confiança é na continuidade do trabalho. Né? Ou seja, o Odair conhece os seus atletas, né? Sabe o que cada um pode dar,
né? E a gente observa do ano passado, que era a Série B, com quase um outro elenco, né? Mudou bastante, assim, pelo menos a estrutura, né? Eu, particularmente, eu acho que tem dois... os problemas que estão tendo ali, principalmente no ataque, é porque ele talvez não tenha conseguido mudar uma peça para mim que é muito importante. Acho que ele tem receio de tirar o Potker. Eu acho que tem dois que ele tem. Antes de tirar o Potker, ele deveria tirar o Edenilson para mim, na minha concepção. Né? Eu entendo que uma partida de futebol, um time de futebol, ele inicia no meio-campo. Né? Porque o meio-campo ele vai para trás, vai para frente. Eu acho que dá para ser dourado como os dois articuladores e os das beiradas. Né? O Ruelano e o Patrick. Né? E aí o da frente, esse da frente, ele poderia ser ou o D'Alessandro ou, né, o Nico Lopes. Eu gostaria de ver o Nico Lopes jogando no Internacional como joga o Luan no Grêmio. Não, parei, não entendi. Jogar atrás. Dourado, tem os dois das beiradas, Luca e sei lá quem, Rossi, ou Nico, ou Potker, ou Wellington Silva. Não, mas aí não, tu tá falando dos dois da ponta, né? Eu jogaria com, por exemplo, o Damião, que eu acho... Tá. Né, deixaria, mas eu tenho reservas, por exemplo, o pouco que eu vi do Luca, não achei nada excepcional. Eu acho que também não é nada excepcional esse Rossi. Né? Então, eu acho que por isso que tem coisas, o Internacional tem coisas a melhorar tecnicamente. Né? Taticamente, o que tem se visto é o seguinte, esse jogo contra o São Paulo, se observa, e não só esse contra o São Paulo, mas outros. Tá, né? Arrumadinho. Tá arrumadinho, olha aqui, ó. Mas tá às vezes tu tem, né? Tu tem 10 atrás da linha da bola, ou seja, aquela coisa de, olha, vamos se preocupar na marcação. Mas ele não vai sair desse 4-1-4-1 com o Edenilson e Patrick, com dois nas beiradas. Por isso que eu acho que saindo o Edenilson entraria o D'Alessandro, com o Edenilson e Patrick, mais Luca e... Eu colocaria o Nico de um lado, não precisa ser de um lado, mas estou dizendo para organizar com o Damião na frente. Aí pode colocar até o Luca na esquerda e o D'Alessandro na direita para melhorar a qualidade, com o Patrick... Né? Mas eu sou um daqueles assim que acho que no meio ali, um dos problemas ali para mim, na minha concepção, é o Edenilson. Acho que é um jogador que... Mas eu não discordo muito, não. Que faz muita onda, né? Já vi se esconder... Sabe aquele jogador que se esconde na marcação? Né? Se encosta no outro para... Passa e se encosta atrás para não receber. Eu já gostei mais do Edenilson também. Por aí. Aquela saída que o Grêmio faz, por exemplo, em bloco, que todo mundo vai junto. Fez algumas partidas interessantes na Série B, né? Agora, na Série B, é obrigação fazer partida interessante, fazer partida boa. Né? Até o Klaus se saiu bem na Série B. O Juan Alano é teu titular, então? Eu acho que o Juan Alano, ele não é meu titular, mas eu acho que ele mereceria mais chances ali para jogar ali, né? É isso que a gente fica um pouquinho chateado, assim, né? O Juan Alano, aquele outro baixinho, o da base, que é junto com o Richard. O Ronald. Eu também acho. Eu venho falando isso. Entende? Não pode um jogador não conhecer o jogador. Aí ficar apostando aí, né, nesses jogadores médios, médios são. Eu já teria lançado o Richard e já teria lançado o Zé Aldo também. O Grêmio lançou todos. Me dá um do Grêmio que não tenha jogado. Me dá um que não tenha jogado. É difícil. É difícil. O Jean-Pierre jogou, o Patrick jogou, o Lima jogou, o Tony Anderson jogou, o Alisson jogou. Pepe. Pepe está entrando, ontem entrou de novo na fogueira. Bota o Pepe, vai o Pepe. Não, o Everton mesmo está estourando agora, né? Sim. Mas ele ficou na fila ali. Sim, mas hoje, Pedro Rocha junto com o pai estiveram na arena. Para ver onde vão botar a estátua? Pode ser. Pode ser? Pode. Para ver, para negociar com o presidente. Mas aí é uma ligação, não precisa ir lá. Mas tu está sabendo de alguma coisa, então, que eu não sei. Eu falei com o presidente. Tu quer saber o que eu falei com o presidente? Claro. Tu é um cara bem informado, eu estou sempre vendo o teu programa. Tu me diz o que tu sabe, depois eu te digo o que eu sei. Não, eu não vou mentir. Vamos negociar isso. Eu não sei de nada dessa história do Pedro Rocha, não sei mesmo. Se soubesse, eu falaria. O presidente me disse que... Ele disse assim, seria bacana, com a expressão do presidente. O presidente muito simples, muito direto, né?
Seria bacana se eu pudesse contratar. Mas o Spartak não abre negociação. Ele disse, não abre. Se abrisse, tinha um começo. Sim, daqui a pouco o Pedro Ele não Rocha abre pode estar negócio. querendo voltar, né? Mas não sim. tem a possibilidade do clube. Seria, Mas aí seria um pergunta- baita reforço. Mas daí perguntei pro presidente. Presidente, mas e essa história que o Cruzeiro também está na briga? Não, o Cruzeiro contrata todo mundo, né? Até Mas não casa paga. incendiando com... Só não paga. O BMG dá empréstimo, daí vai empurrando para o barriga. Se fosse a Crefisa. Fosse a Crefisa, botava mais, né? O BMG vai botando aos pouquinhos. Vai pagando a folha, vai emprestando mais algum. Né? O BMG é outro tipo de parceria. É aquele Não é parceria. dinheirama, não é dinheirama. Sim, Não é entendi. o Palmeiras, é dinheirama. O Palmeiras, a O Palmeiras já Leila. foi o Itaú, agora é a Crefisa. A Leila que ela tem um projeto que é ser presidente do Palmeiras, né? E ela tá botando dinheiro pesado lá. Os cofres estão abertos. Se eu fosse solteiro, ia ficar interessado se ela tivesse uma filha, por exemplo. Que bárbaro, né? Que loucura. É, Ou ela mesma, se fosse solteira. é. Mas aí é o seguinte, É pedrada assim no ar. mas assim. não é pedrada, se ela está botando dinheiro a rodo. Não, a tua mulher não vê mais esse programa aqui, né? Porque, pra não se irritar contigo, né? Se ela não vê, ela conta para ela. Ainda mais agora com esse negócio de Facebook. Já chegam mostrando, olha aqui. Piora um pouquinho, piorou um pouco. Tá, mas o Grêmio precisa contratar mais um pela beirada ou não? Porque o Alisson deu azar, né? Porque ele lesionou. Estava surgindo o Pepe, estava surgindo o Lima. Então, quer dizer, as alternativas iam ser outras, né? Era Alisson. Eu não né? sei, se eu fosse queimar um cartucho em contratação, eu contrataria um zagueiro pro grupo, que eu acho que... Centroavante, outro? Não, e um lateral. Lateral ali pro... Não, o direito não tem nenhum, né? Lateral. Infelizmente, eu gosto muito do Léo Moura. Acho que ele ficou melhor até quase depois de velho. Ele tem uma técnica. Mas apuradíssima. não dá para jogar em mais Na alto hora nível. H, chega da hora de entrar em campo, o cara não. Já é o terceiro jogo que ele vai entrar em campo. Um dia antes está escalado e não consegue jogar. Agora, Porque eu acho que centroavante não tem porquê, né? É que o André daqui a pouquinho ele vai corresponder, né? O André tá jogando aí o quê? Já fez, acho que não fez a 10ª partida ainda, deve ter jogado 5, 6 partidas. ele não tem problema de engordar. Ele é bem magro, né? Bem magrão. Assim, Pô, ele não tem tendência a engordar. todos os últimos clubes que ele passou aí, ele fez um bom campeonato. Será que aqui no Grêmio não vai conseguir render? Daqui a pouquinho mudar um pouquinho o esquema, né, em função dele, porque ele é um centroavante diferente do Jael, né? Já é um cara mais fixo, que faz mais o pivô, e o André é um pouquinho diferente, ele é um centroavante mais rápido, assim. É para jogar junto, né? O André é para jogar junto. Como era o Luan quando o Douglas era meia. Né? Ele é tipo o Luan. Só que é mais centroavante que o Luan, né? Tem o cabeceio melhor. Não tão bom o cabeceio, mas ele tem presença de centroavante. Sim. Ele tem algumas vantagens em relação ao que o Luan tinha. Só que na prática, menos do que o Luan como centroavante. E o Douglas está treinando bem, né? Essa é outra notícia do dia. O Douglas treinou hoje e jogou de forma eficiente. Vai voltar da Copa do Mundo jogando. O Grêmio vai fazer um amistoso só, né? Contra o Corinthians, né? Em Cuiabá. Não sabia. Não vai ter torneio, em princípio, né? Em princípio. Vai mudar, daqui a pouco vem uma oferta. O Grêmio não vai mais inaugurar o estádio novo lá do Nacional. Então, essas coisas todas que estavam desenhadas. O Grêmio vai dar 10 dias de férias. E o Internacional, em princípio, também vai dar 10 dias de férias. E o Inter faz 2 amistosos, né? Mas eu não sei nem exatamente contra quem, porque não foi divulgado o adversário. Eu também estou sabendo agora, aqui, ao vivo. O Internacional fará 2 amistosos. Que era um planejamento de fazer na mesma semana 2 amistosos. Um na quarta e outro no domingo. E depois fazer um período de descanso, um período de treino e outro período de jogo. É porque é muito tempo, não dá para ficar... Não dá? Não dá para fazer Por isso que eu falei 10 dias que o André afastado. é magro, não tem tendência a engordar. Ele vai voltar da Copa do Mundo mesmo com folga e tudo magro. Sim. Eu nunca vi o André gordo. O Jael, se deixar, já vai para pescaria. Quer me parecer que o problema do Grêmio não é centroavante, né? Também Não é acho que centroavante. Não é. Nem quantidade. Nem quantidade. Nem quantidade. Tem 3. 3.
Mas andou jogando o Cícero por ali também. né? Ah, mas Então- o Cícero só não jogou no gol, né? Não, se facilitar, dizem que é bom goleiro. É, Os caras dizem que ele é bom goleiro. é o homem de confiança do Renato aí. Mas ontem, sabe o que é? É impressionante o torcedor, né? O torcedor ontem, na interatividade pós-jogo, nas rádios, estava pedindo por que não o Cícero? Por que entrou o Jailson? O torcedor começa a fazer análise junto com a gente. Mas a saída de jogo tem que ser boa, tem que ser organizada, tem que ser orquestrada. Tanto é que a entrevista do Roger versou exatamente sobre isso. Não, até porque... Eu marquei a saída de bola do Grêmio. Até porque se nos outros jogos entrava o Cícero, a tendência natural é que ele entrasse ontem, né? Não tem muita lógica, não. Então, Não tem muita lógica. Isso é igual a história do Michael Swell. Ou o Renato cansou do Michael Swell, escancara que cansou, né? Ou tem algum problema com esse rapaz. Outra, porque ele não pode ter desaprendido, né? não. Ele jogava no Atlético Mineiro, no Botafogo, tem que ter algum problema. E a gente nunca fica sabendo exatamente o que. Antigamente era mais aberto, o negócio a gente descobria. E em relação à escalação do Cícero ou não, ele começou vários jogos em detrimento de Michael e de Arthur. Tamanha era a confiança do Renato. E ontem, no colocar em campo, o outro que o Renato não aposta, pelo jeito, nenhuma ficha, é o Brocador, né? Não, o Num Brocador... jogo desse aí, ele podia jogar 15 minutos, né? Até para matar a nossa curiosidade. Hoje é o dia do Brocador, né? Ele vai, talvez O André ele, quase vaiado. Talvez ele quase estreie que foi junto- 15 ou 20 ali, e os outros abafaram. Ia começar uma vaia pro André ontem, quando ele errou um lance banal no segundo tempo. E aí a turma do deixa disso. pode ser, o Grenal do segundo semestre aí do Brasileirão pode estrear o Richelli e o Brocador. Ou o Elton Silva. O Vicelli é o seguinte, olha como é o negócio. Não, o negócio do mas Vicelli. é para estrear, né? Tu tá ironizando, mas essa do Vicelli é mais complicada do que a gente imagina. Como não se esclarecia aquela negociação do Anselmo, eu mandei um WhatsApp pro Roberto Melo. Onde é que entra na negociação o Richelli? Onde é que entra nessa correlação com a história do Anselmo? Ele disse, não, até o dia 2 de setembro nós temos a possibilidade de querer ou não o Richelli. Nós só está recuperando o jogador, que está sendo pago pelo Sport Recife, em princípio, né? Está pagando o salário. Se o Inter quiser, o valor já está pré-estabelecido, e o Anselmo, o Inter podia vender antes, senão depois o Sport Recife podia pagar $1 milhão de euros, e ficar com o Anselmo. É um imbróglio. Então tinha uma venda casada aí, tinha uma... tinha uma dependência, mas não era... Uma dependência de uma coisa com outra. De tempo. Aí o Inter vendeu antes. Mas tem o Elton Silva também. Tá, mas aí virou o quê? O hospital? É isso que tu quer dizer? Não sei. Esse negócio... Centro de recuperação para baleados. Mas por aí. Eu acho errado isso. O Moledo não. O Moledo foi na outra vez, que não jogou nenhuma partida. Não jogou nenhuma partida. É uma praxe do Internacional. O Internacional gosta de recuperar a gente. E isso é que vai se somando ao longo do tempo, né? Algumas medidas Isso aí administrativas assim que... pode ser se eu estou viajando na maionese, sim ou não. Já está chegando aí o vice-presidente do Aimoré e nem dormiu praticamente, né? Amanheceu de festa, o Ronaldo Vieira está aí, feliz da vida, né? O homem é só sorrisos, né? Porque, olha, vai ser cada vez mais difícil de subir, hein? Ano que vem tem São Paulo, Cruzeiro, Esportivo já numa fila há horas, Pelotas já ia entrar por... Eu acho que agora vai subir o Pelotas. O União Frederiquense melhorou toda a infraestrutura para tentar melhorar o futebol, está todo ele... Fizeram uma cidade dos colaboradores no redor do estádio, um negócio impressionante. Se organizaram, se cotizaram para arrumar dinheiro, porque a cidade é pequena, o clube é pequeno, e foram dar um jeito no União de Frederico Westphalen. Tem o Glória de Vacariga, o homem da maçã lá tem dinheiro, lá, o Francisco Esquima, não abre a mão também, tem dinheiro, não adianta, vai levar para o caixão, certo? Já era para ter subido, né? Se abre a mão, sobe, né? O Aimoré, coitado, fazendo rifa aí para sobreviver, subiu. Falei de 5 aqui. Tem mais? São Paulo, Cruzeiro, Inter de Santa Maria, União Frederiquense, Glória de Vacaria, Esportivo de Bento Gonçalves, Lajadense, que tem infraestrutura.
7 para 2 vagas. E os 2 que vão cair. Não, os 2 que caíram eu já botei. 7. Santa Cruz caiu para C. O Brasil de Farroupilha, que batia na trave para subir. Para você ter uma ideia da crise do futebol do interior. O Brasil de Farroupilha caiu para C. Os times de Bagé nós não estamos nem citando mais, que não saem da C. Sim. Então, quer dizer, fumeta o negócio. Não, é outro mundo, né? Mas até para introduzir... Não é o mundo do glamour. O Ronaldo Vieira... Ah, sim, é outra história. Mas para introduzir o Ronaldo Vieira, vice-presidente do Aimoré, na conversa, me diga se eu estou viajando na maionese, depois você responde depois do intervalo. Tu estás viajando na maionese. Tá, Tu pediste para eu te dizer que tu está viajando na maionese, eu estou então, tu dizendo. não quer ouvir a pergunta, é isso? Você recebeu, acho, um arrazoado. E aí você que participou de várias comissões pode me dizer se isso aí não tem o menor sentido. Me disse Alexandre Chaves Barcelos que não haveria tempo para 3 candidatos irem para o pátio já nessa eleição. E todos teriam fechado questão, meio que intramuros, assim, meio em conversas, porque para não remexer muito em algumas coisas. Não, mas tu me desculpa, vamos por partes. Não, é que o Alexandre Chaves Barcelos... disse que não teria condição. Tá, isso é uma parte, mas ele não te comunicou essa segunda parte aí, né? Não, essa segunda parte é o que está rolando aí. Ah, tu deve tá, ter não. recebido esse arrazoado. Que arrazoado. De que haveria um comum acordo, praticamente, para que Não, eu não recebi, não recebi esse arrazoado, não conheço. Se é arrazoado, ele está escrito. Eu tenho até já. Posso te mandar depois. Não, eu Uma faço interpretação de alguns fatos, É? de que os 3 indo para o pátio se pararia um pouco de tentar remoer o passado. Porque o que acontece? Quando chega no Ministério Público, a coisa pode ir num crescendo. Pode ter delação, pode ter entregação, pode ter conversação, pode ter tudoão. Né? E pode virar uma grande confusão. Então, como algumas frentes políticas têm relações com o passado e têm relações entre pessoas, também não só de estarem no poder naquele determinado momento, mas de alguma afinidade, digamos, de pensamento. Rec, tu é o Rolando Lero, pelo amor de Deus, fala aí. Eu já tô, eu também. Rec, não, mas pelo amor de Deus. Quer que eu seja mais direto? Seja mais direto, cara. Para todo mundo ficar de boca Até calada. o cameraman tá fazendo um soninho ali. Vou dizer então. Para todo mundo ficar de boca calada, vamos lá. Vão 3 para o pátio, e aí todo mundo fica feliz, pelo menos que vai ter condição de concorrer à presidência do Estado. Era isso que tu queria falar? Então tá, depois do intervalo tu responde. É que o Saidelis ficou com aquela cara de salame dele ali para eu falar bastante. Ele queria que eu falasse mais. Entendeu? E eu fui buscando a palavra mais. Ele continua falando. E ele continua falando. Eu fui pegar a palavra mais. Tá, chama o intervalo aí, pelo amor de Deus. Já voltamos. Tá. Vou te mandar aí, Saidelis, se tu não recebeu o negócio. Não recebi. Bom, deixa eu colocar na conversa aí o Ronaldo Vieira, que é vice-presidente do Aimoré, que ontem era 2h30 da manhã e ainda estava dando entrevistas, né? Boa noite, parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Essa noite foi, até a adrenalina passar, até a gente desligar, foi bastante difícil. Eu precisava 1-0 e fez 1-0. Pois é, e 1-0 é o gol fora lá, o gol que nós fizemos lá em Erechim, ele nos dava essa condição, mas o mata-mata, com o gol qualificado, ele é sempre um jogo muito tenso, porque tu precisa fazer 1-0. Se tu faz logo no início do jogo 1-0, a outra equipe se joga para cima, tu tem o contra-ataque, é verdade, mas a outra equipe se joga para cima e se faz um gol, aí tu tem que fazer mais um para ir para os pênaltis. Então é isso. Bom, se tu não faz no início, começa a ficar muito para o final do jogo, começa a criar uma tensão, nervosismo, a bola bate na canela e acaba que também cria uma situação difícil. Ontem a gente conseguiu passar o primeiro tempo num jogo em que o Aimoré propôs o jogo, mas o Ipiranga de Erechim, ele tem um aberto pela esquerda, o Esquilo, um jogador rápido, um jogador incisivo, um jogador que vai para cima do marcador, e em contra-ataques eles levaram muito perigo ao gol do Aimoré. E no segundo tempo
ali já aos 9 minutos nós conseguimos o gol. E dali para frente, então daí houve uma mudança de postura do Aimoré. O Aimoré que passou a jogar mais no contra-ataque e o Ipiranga se jogou para cima. Então, o gol qualificado, ele tem essa nuance assim, da gente estar sempre correndo o risco de ir levando o gol, modifica totalmente a situação. Eu ontem saí daqui dividido entre a 900, a ABC 900 com o Marcos Couto e a 1530 com o Ítalo Gal. Então, eu ouvi um pouco de cada um e tal. Meu amigo Denis Olinto, lá, plantão da 900, o professor Douglas é o comentarista da 900, né, disse que chorava copiosamente na ontem. E depois fiquei monitorando durante as informações da Arena e mais do jogo do Aimoré. Mas o Saideles falava aqui no intervalo de um acontecimento, né, que foi a transmissão pelo Facebook, um time pequeno, né, o Aimoré é de uma cidade próxima a Porto Alegre, tem dificuldades de toda ordem para fazer futebol. O Novo Hamburgo, por exemplo, foi um milagre ser campeão gaúcho, é uma coisa raríssima de acontecer. O Aimoré, na década de 60, era um cano de time, mas não voltou mais a ser, teve dificuldades e tal. E até hoje não recebeu o dinheiro do Mengal, ainda pelo menos o Santos pagasse. Né? Mas aí, 3.500 pessoas no Facebook, pela Atmosfera TV. E nós vamos ver o gol do Marco Antônio aí. Foi no início do segundo tempo, e como disse aí o Ronaldo, aí é que veio o sofrimento. Né? Tinha um tempo inteiro, praticamente. Né? Foi a 10 minutos, né? Foi 9 minutos. 9 minutos. E aí tinha mais 40 minutos. Boa transmissão, hein? É boa. Quem é o dono da Atmosfera? É ligado ao clube? Não. Atmosfera TV mostrou ao vivo a classificação do Aimoré. Antigamente era a TV Com, mas aí não existe mais. Né? O Arilson é o técnico, né? O Arilson é o técnico. O Arilson vem fazendo um bom trabalho no Aimoré há um longo tempo. O Arilson levou a base do Aimoré 2 anos seguidos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ele tinha assumido profissional ano passado, né? Fez uma boa participação na Copa Paulo Santana do ano passado. Nós tivemos um revés lá em Pelotas, perdemos o jogo de ida por 2-0. Criou-se uma situação de que a gente necessitava criar um fato novo para mobilizar o grupo, a comunidade, enfim. E não tinha outro nome a não ser o Arilson, alguém que conhecia muito o clube, já trabalhando há bastante tempo, conhecia todos os jogadores profissionais, conhecia os jogadores da base, aqueles que haviam sido promovidos. E então nós não hesitamos em chamar o Arilson. E o Arilson reverteu aquele resultado, nós fizemos 2-0 em casa. E foi para os pênaltis e nos pênaltis nós acabamos atingindo a classificação para disputar a final contra o São José. E aquilo ali é que nos deu uma condição diferenciada para disputar essa divisão de acesso. Porque ao disputar a final da Copa Paulo Santana e ficando com o vice-campeonato, o São José acabou indo para a Série D, que é uma vitrine, é uma competição importante, mas financeiramente não é tão atrativa quanto a Copa do Brasil. Então, disputando a Copa do Brasil com a premiação da Copa do Brasil, que no primeiro jogo é uma premiação líquida de R$400 mil, é uma premiação bruta de R$500 mil, mas líquida, chega ao clube R$400 mil. Esses R$400 mil para um clube do interior. E quem está aí, esses 16 clubes, os outros 15 que participaram conosco da divisão de acesso, sabe a dificuldade que é fazer futebol no interior hoje para quem está na divisão de acesso. São clubes que têm história, falaste em 6, 7, 8... Vocês não estão mais recebendo nada da federação? Da federação ela paga a arbitragem e as bolas do espetáculo. Exatamente. E enquanto que os clubes que disputam o Campeonato Gaúcho, a menor cota esse ano eu acho que foi R$1.300.000 para os clubes do interior. Então há um diferencial muito grande. O Ipiranga não estava ganhando mais nada da federação também? O Ipiranga ele tem uma cota de patrocínio do Banrisul, né? Por estar na Série C. Por estar na Série C. O Banrisul tem uma política de patrocínio que é os clubes da Série... Bom, tem o Grêmio e o Inter, tem os clubes que disputam a Série B, o Juventude. Esse era o primeiro ano do Ipiranga na Série B ou era o segundo já? Não, na Série C. Não, regional. É o segundo. Não, ele caiu o ano passado. Se caiu o ano passado, acho que esse ano recebia também, lembrando aqui o Maurício, meia cota ainda. Meia cota. Recebia 650.
O Ronaldo podia explicar Vitor melhor essa Santana. questão, fiquei em dúvida aqui, porque eu vejo o Noveleto, várias vezes ele vem aqui no teu programa e anuncia que ele está sempre ajudando o futebol do interior, mas o que me pareceu é o seguinte, ele ajuda só então quem joga o Campeonato Gaúcho Série A. Não, a Federação Gaúcha de Futebol, ela tem uma política de auxiliar os clubes do interior, mas na verdade é o seguinte, a federação, ela também não é uma geradora de recursos, né? Ela não quer dizer, o Campeonato Gaúcho da Série A do Campeonato Gaúcho, né? Não a divisão de acesso, ele tem a questão da venda dos direitos de transmissão para a TV. Então, esse recurso que é distribuído para os clubes, na verdade, ele é oriundo dos direitos de transmissão dos jogos. Então, a dupla Grenal tem uma cota, os clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro têm uma outra cota e depois os demais é rateado aquele valor. Ronaldo, hoje é dia de alegria, hoje não é dia de falar em tristeza. Mas quando terminar esse dinheiro da televisão, como é que os clubes do interior vão se virar? É muito Porque difícil. Os grandes clubes brasileiros nunca vai terminar a cota da televisão. É muito difícil terminar a cota da televisão. Mas os estaduais estão cada vez, né, sendo mais criticados, cada vez mais diminuindo de tamanho. O dinheiro está cada vez mais escasso. Mas eu tenho defendido, Rec, uma tese, no grupo, inclusive, dos 16 clubes que participaram da divisão de acesso. A gente tem um grupo ali no WhatsApp, eu tenho defendido isso, e é onde eu tenho passado, tenho tido a oportunidade de falar, que na verdade a gente... Tu é o líder da... Não sou líder, eu sou vice-presidente do Aimoré e já dá bastante trabalho. Mas eu tenho dito assim, que o Banrisul é dito como o banco de todos os gaúchos, né? E o Banrisul, ele dá uma cota muito boa para o Grêmio e para o Inter, ele dá uma cota razoável. Quando você vai falando, nós vamos vendo a imagem da festa aí. Tá bem. Ele dá uma cota razoável para os clubes da Série B, para o Brasil e para o Juventude. Para a Série C já não é tão boa, mas dá. E para a Série D também dá. Então, se a gente trabalhasse uma política de governo do Estado, até para fortalecer, porque o futebol também é geração de emprego, a gente tem um conjunto de atletas aí que movimentam o futebol movimenta a economia local também. Então, a gente tem que pensar também que o governo do Estado tem que ser um indutor disso. Então, a gente trabalhar um pouquinho, de repente, um pouquinho menos para a dupla Grenal, tira 500 mil de cada um, 500 mil do Grêmio, 500 mil do Inter, 1 milhão distribui para os 16 times da divisão de acesso. Olha, o Tupi de Criciúmal, eu não tenho... Pode dizer que pode ajudar por tabela Grêmio Internacional. Exato. Se surgir um jogador no interior... O Tupi de Criciúmal... Já está pago os 500 mil. O Tupi de Criciúmal fez uma campanha magnífica. O Inter pagou 500 mil por um jogador do Novo Hamburgo chamado João Afonso e nunca usou. Usou 2, 3 jogos. O Tupi de Criciúmal, eu pego como exemplo, fez um trabalho magnífico, quase terminou em primeiro lugar no grupo dele, quase terminou em primeiro lugar, até a última rodada estava em primeiro lugar e acabou que empatou em casa com o Passo Fundo e foi para o terceiro lugar e acabou sendo o adversário do Aimoré e nós ganhamos deles lá de 2-0 e 1-0 em casa e passamos para essa fase. Pois bem, o Tupi de Criciúmal, né, por informações que a gente tem, a folha de pagamento do Tupi não alcança 40 mil reais. Mas vá lá que... mas é um pouco... 50 mil reais. É o salário mínimo. Então se faz uma divisão de acesso, 6 meses de divisão de acesso, um clube que nem o Tupi, é com 300 mil reais. E esses 300 mil é difícil de buscar. É difícil de buscar na comunidade. Por quê? Porque hoje a gente tem uma lógica das empresas que é diferente do futebol raiz de alguns anos atrás. Antigamente a gente tinha as empresas locais que elas, independente do retorno, do custo-benefício, elas apoiavam e investiam no clube. Era a cota social deles. Era a cota social. A empresa era uma empresa familiar de São Leopoldo, ela apoiava o Aimoré, ela queria ter o nome dela na camiseta do Aimoré. Era o Jandir Rosa, era o homem da... Exatamente, era a Amapá do Sul, né? A Amapá do Sul ali de Novo Hamburgo, mas que o diretor-presidente... era uma pessoa importante de São Leopoldo. Essas empresas apoiavam os clubes. Hoje, com as empresas... Adão, né? Mas não, o João Corrêa da Silveira. O Adão já posterior. Hoje as empresas multinacionais, nós temos grandes empresas em São Leopoldo. Nós temos uma SAP, que é uma gigante da tecnologia, uma das 10 maiores empresas do mundo. Nós temos a Andreas Steel Motosserra, uma das gigantes mundiais.
mas elas não têm essa ligação com o Aimoré, com o futebol do interior. Eles querem saber o seguinte, eles patrocinam Libertadores, eles patrocinam Copa América, eles patrocinam, às vezes, torneios nacionais de basquete, de vôlei, e o clube da cidade não tem um centavo dessas empresas, porque não tem raiz locais. locais. É uma burrice, com todo Rec. Mas deixa um pouquinho para a cidade. Mas é que são... não vou nominar as empresas, que todos ouviram, né? Mas são empresas, né? Grandes empresas, que elas não têm amor à sua comunidade. Elas estão ali tão somente porque tem sua planta industrial, incentivo fiscal, etc. Elas são empresas do mundo. Exatamente, elas não têm apego. Ao contrário, né, de outras empresas no mundo inteiro, que às vezes que a cidade... E tem muito disso aqui no Rio Grande do Sul, esse desapego de grandes empresas que poderiam fomentar o esporte local. Mas quanto ao Banrisul, né, falaste que o governo do Estado não... Mas, lamentavelmente, o atual governo do Estado fez foi literalmente acabar com todo e qualquer incentivo ao esporte. Né? Porque negociar com o Banrisul, creio que é mais fácil, que o banco é a parte, né, do governo. Que dá lucro. Né? Agora, não ter uma política de fomento, fomento ao esporte, isso que é complicado. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, estrutura, sistema, né? Bom, agradecer a TV Atmosfera, daqui a pouco a gente vai ver o gol de novo, pode continuar. Hoje o clube do interior, disputando a divisão de acesso, que tiver condições de fazer uma folha de pagamento entre 80 e 100 mil reais mês, é um clube privilegiado. É um clube privilegiado. Todos os clubes têm uma folha de pagamento. Quer dizer que ele conseguir chegar valor. nesse patamar, vai subir. Não vou dizer que vai subir, porque, como tu mesmo disseste, Rec, nós temos um Glória de Vacaria, que é um time que tem tradição, nós temos um Esportivo de Bento, que tem tradição, o Lajadense, São Paulo com a sua arena, torcida. o São Paulo de Rio Grande, que agora desceu, mas é um clube tradicional, e assim, o próprio Bagé, que esse ano lutou muito, mas é um clube que tem tradição no futebol gaúcho. Nós temos outros com maiores dificuldades, mas que estão se estruturando. Então, o que às vezes é o salário de um jogador inicial da dupla Grenal, que subiu da base e foi profissional, e coisa na ordem aí de 50 mil, movimenta todo um clube ao longo do mês. Então, o Banrisul, como um banco público, indutor do desenvolvimento, e não é dar dinheiro de graça, isso significa o seguinte, que o Banrisul, que está em todos os municípios gaúchos, o Banrisul está espalhado, ele tem essa característica. Eu acho que ele deveria ter uma política que olhasse também para a divisão de acesso. Isso eu acho que fortaleceria a divisão de acesso, que hoje é forte. Porque para descer, no Campeonato Gaúcho, para descer é para já. Perdeu 3. 12 times, perdeu 3 ou 4, daí o jogo seguinte é contra a dupla Grenal, o outro é contra um de Caxias, que são equipes mais fortes, o outro é com o Brasil de Pelotas, quando tu vê, tu já tá Tá na DAG. Já tá na DAG. Para subir, tu olha os 16 times e diz assim, eu vou ter que ficar entre 16, vão ter que cair fora 14. E eu dizia isso para o Renan ontem no programa lá em São Leopoldo. Um de nós dois vai subir. Os dois são merecedores. O Ipiranga era tão merecedor quanto o Aimoré. Baita clube. Vamos ver os lances do Grêmio para mudar um pouco de assunto e até para introduzir um pouco mais o Michael Matiello na conversa. O pessoal está perguntando aqui também, boa noite, quando voltam Jael e Alisson? E as lesões do Maicon, Ramiro e Léo Moura? É o Sandro do Parque Santa Fé. Bom, vamos por partes. O Jael vão jogar a última partida contra o Sport Recife lá. O Alisson só depois da Copa do Mundo. O Maicon, o Ramiro e o Léo Moura vão ser reavaliados já para o próximo jogo aqui contra o América Mineiro. Em princípio, nenhum foi descartado ainda, viu, o Leandro? O Grêmio caiu de rendimento, Matiello? Eu acho que a partida de ontem o Grêmio fez um bom primeiro tempo, né, Rec? Só que depois com a saída do Maicon, o Grêmio teve dificuldade. Mas o Grêmio está chutando mais de fora da área. Eu vi ontem, tentou 3, 4 vezes, até porque tinha uma informação de que esse goleiro, às vezes, é 8,80, né? Pois é, eu já vi partidas que ele fechou o gol e já vi partidas que ele entregou. Ele é um goleiro bem que nem tu falou, é 8,80. Ele gosta muito de golpe de vista. Mas eu acho que o Grêmio está chutando mais de goleiro. fora, Rec, porque os times estão vindo muito fechados para jogar contra o Grêmio. E que nem aquele jogo contra o Santos, que o Grêmio acabou goleando. Até o gol aquele de fora do Michael, o jogo foi muito equilibrado. Daí quando tu faz um gol de fora, o time se obriga a se abrir, né? E jogar mais no ataque.
E uma outra coisa que aconteceu muito, o Palmeiras fez 28 faltas, né, Rec? Não que isso não possa no jogo, eu não estou chorando aqui. Não, mas se tu não chora, eu posso dizer. Mas 28 faltas contra 10 do Grêmio? Não, mas o Palmeiras no segundo tempo abusou da violência. O juiz ali, o que fizeram com o Luan no segundo tempo, ele tomou-lhe tanto pau, mas tanto pau, que não estava com pena do Luan já. Não, os caras deram mesmo. Mas escancarado na frente do juiz. Mas, Rec, isso aí é o seguinte, que nem o Grêmio fez 10 faltas no jogo. É que o Grêmio... Ó, quase que ele aceitou aí, ó. O Grêmio chega antes, ele não chega junto, ele está chegando antes. Por quê? Porque está jogando num espaço menor, preparo físico está melhor, o Grêmio tem chegado antes na bola. E ontem o que o Palmeiras fez, foi o que tu falou, né? Distribuiu pancada para tudo que é lado. E isso pode. Derrubou até o juiz ali. Não, isso pode, não estou dizendo que não pode. Acho que venceu com méritos, e para mim foi o melhor jogo do brasileiro. Não, e isso aí desmistificou um pouco o Roger, né? Estavam dizendo, desmistificou o que diziam do Roger. Não está pronto. Ontem se viu que ele está com excesso de malandragem. Ontem ele não fez rodízio de falta, ele mandou chegar junto. E não, como tu disseste, vale, tem juiz, né? O juiz no segundo tempo. Talvez se o Renato tivesse feito isso também, mandado chegar mais forte, teria sido outro jogo, né? Mas o Mas o que tu achou? Não foi um dos melhores jogos do brasileiro ontem? Foi. Um dos bons jogos. Eu gostei muito de Inter e Cruzeiro, mas ali só o Inter jogou. Ali o Inter O massacrou o Cruzeiro. 18 escanteios, o Internacional moeu o Cruzeiro e não fez um gol. Tá? E isso aí é outra coisa que tem que treinar. Não é possível ter 18 escanteios e não aproveitar nenhum. Contra o Palmeiras lá, o Inter também jogou melhor. Pelo jogo que eu vi, o Internacional contra o Corinthians fez um bom segundo tempo, né? O primeiro tempo não foi bom, fez um bom segundo tempo. E o Grêmio fez vários bons jogos, né? Esse rapaz aí disse que ninguém queria, né? Não era esse aí que estava no Cruzeiro? O William Bigode estava na reserva do Cruzeiro e está na reserva do Palmeiras. E foi reserva do Corinthians também. Então, mal de reserva. É um jogador interessante. E aquela tese que ficou desenvolvida... O Saidez achou que tu tinha até esquecido já. Pois achei que a tese... Não é que chegou o nosso aquela representante conspiração da cidade... Uma eventual conspiração. Uma conspiração. Eu vou iniciar assim, ó, se alguém lembra ainda da tese que o REC levantou, uma tese doida, se haveria uma conspiração, não sei o quê. Eu só posso... A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, eu acho que tu está bebendo de fontes equivocadas. Né? Te mandei uma razoável. Sim, fontes antigas, fontes equivocadas, fontes que estão um pouco distantes, inclusive da realidade do futebol. Tu quer dizer que tem alguns mal intencionados também? Eu não estou dizendo que seja. Eu não estou dizendo que seja mal intencionado. Eu só estou dizendo assim, ó. Hoje em dia, Rec, segunda-feira que vem agora vai ter uma reunião do Conselho a respeito das contas do ano passado, da atual gestão. O Conselho Fiscal já fez um parecer, esse parecer, inclusive, já circulou na imprensa, né? E ali, para quem tiver um pouquinho de cuidado de ler todo o parecer e pegar ali no final, o Conselho Fiscal ele faz duas análises. A análise contábil das contas em si, que é o que o Conselho Fiscal tem que dar para fazer isso anualmente, né? E uma segunda análise, que é a análise das ações administrativas, né? Não é um detalhe isso, porque desde o Profut, né, para quem aderiu, aos clubes que tiveram que aderir ao Profut, é o caso do Internacional, o Conselho Fiscal, e a partir da lei, o Conselho Fiscal dos clubes de futebol, eles passam a ter essa prerrogativa. Eles não só analisam se as contas estão bem feitas, né, mas se os atos administrativos que geraram aquelas contas, né, também estão bem feitos. Então, as coisas hoje em dia nos clubes de futebol, né, e principalmente no Internacional, não vai ficar nada embaixo dos panos, nada embaixo do tapete, nada vai ficar escondido, né, porque isso é uma exigência da lei, isso vem a partir de 2015. Né? Se antigamente existiam coisas que eram mal feitas, mal efetuadas, não vinham à tona, eram escondidas, isso era antes de 2015. Mas não cabe mais um acordo, amigo?
de quem tenha receio que se remexa? Eu acho que não, até uma grande, eu acho, alguém está falando, é uma grande bobagem. Nós estamos numa época, né, em que as coisas, a política de transparência, as coisas, né, não fica nada escondido, as coisas logo brotam, logo aparecem, né? E tem uma regra, o Alexandre Chaves Barcelos, ele fez uma fala bem interessante, né, que eu acho que vai ficar como regra. É o CPF dele, o Alexandre Chaves, o Marcelo Medeiros, o João Patrício Hermann e o Alexandre Chaves Barcelos, eles foram eleitos, eles são dirigentes eleitos, né? E como ele mesmo disse, é o meu CPF que está aqui em jogo. Então, qualquer coisa que a gestão atual fizer equivocada, quem vai pagar pessoalmente são esses três. E a regra da lei, ela é muito clara, no seguinte sentido: se os dirigentes eleitos souberem de alguma coisa mal feita, mal havida, né, mal trabalhada, mal administrada, e não propuserem alguma medida no sentido de sanear e buscar quem fez alguma coisa, eles assumem junto, isso diz a lei. Então, aquelas pessoas que estão dizendo o seguinte, não, vamos fazer acordos políticos para esconder coisas, etc., ela está muito desinformada, inclusive em matéria de lei, em matéria do que está acontecendo agora. Então, ficar criando cenário de pavor. Cenários, etc., não tem cabimento. Quem tiver competência que vai para o pátio. Exatamente. E se for 3 é porque é uma mudança de estatuto. Se for 3 é porque é uma mudança de estatuto. Na realidade, isso é uma proposta que está agora, já está na mesa do Conselho. A comissão estatutária terminou o trabalho dela, que é o Lamana Paiva é o presidente, eu sou o vice-presidente. Então há tempo ainda para essa eleição? Sim, há tempo, claro que sim. Mas o Alexandre disse que, em princípio... Mas é assim, eu sei, tá, mas é uma opinião... É uma opinião de um conselheiro... E é bom para o clube 3 anos de mandato também está junto no pacote? Sim, está. Só que os 3 anos de mandato está a partir de 2021. Por quê? Porque tem que modificar também o mandato do conselho. Senão pode ocorrer o que ocorreu no Grêmio. Tu tinha eleição toda hora. Né? Tu tinha eleição toda hora. Tu tinha uma gestão com 3 anos. Não está certo, né? tem que pensar tudo. E aí tu tem que pensar isso. Então, se colocou em 2021, para quê? Para que no próximo ano, 2019 e 2020, o Conselho Deliberativo, através de suas comissões internas, aprimore, estude e modifique. Então, tem a questão dos 3 anos. Dirigente remunerado. Também tem a proposta para dirigente remunerado, a partir da regulamentação pelo Conselho Deliberativo. Só que, para o dirigente remunerado, a proposta é que sejam só os eleitos, né, só o dirigente eleito, ou seja, aquele indicado, diretor, vice-presidente, não, é só o eleito, né, porque a lei é muito rígida em relação à remuneração de dirigentes, né, tem teto. E o Internacional, inclusive, para não perder isenções fiscais, assim como o Grêmio, né, porque os clubes de futebol têm essa nova regulamentação, ele tem que modificar algumas coisas no seu estatuto, ali na parte de finalidades, etc. Hoje não está previsto. Exato, não tem algumas... Tem isenção fiscal se tiver alguém remunerado. Exatamente. Então tem que... E isso vai como regulamento do próprio Conselho Deliberativo. E é o Conselho Deliberativo e é o Conselho que decide se vai ser ou se não vai ser. Ninguém. Agora eu vou deixar uma... Não batata quente, mas acho que essa aí até o Batiello é tranquilo. Não que eu goste de granalizar, porque isso aí não existe aqui no Rio Grande do Sul, esse negócio de granalizar e ficar futricando um na vida do outro. Isso aí é feio, né? Mas... Fala, Requito. Quem tem mais sócios em dia? Grêmio ou Internacional? Deixa eu só terminar o recado aí da Via Condote, está com liquidação lá de verão já e boas promoções de inverno. E a Condote tem também moda para gordo, roupa para gordo. Você dormiu com boas? Matiello aqui pode... Porque eu falei, eu falei tem que roupa gorda, ele olhou pra mim. Não, mas eu falei que tem roupa pra ti. Tem roupa pra gente feia lá também. Tem máscara também. Pra andar na rua, pra não assustar as crianças. Depois disse que o time do Palmeiras foi violento ontem. Ele dá um carrinho desse. Aí foi por cima da bola. Já voltamos.
Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324. Breve no Open Mall também. Lá na Comendador Caminha 324 é em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou WhatsApp 99-441-4318. 99-441-4318. E-mail pedidos@estofariabrasil.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. Afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. O Scarpa perdeu o duelo jurídico lá para o Fluminense, tomou 8-3 no tribunal. E aí o Milton Machado, nosso homem da técnica, disse que agora ele não escarpa mais. E a Juventus comprou o Douglas Costa por 40 milhões de euros, o que dá ao Grêmio, no mecanismo de solidariedade, formação, 1.128.000 euros, que dá 5 milhões de reais. Acho que ainda respinga alguma coisinha para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo que já 2 vezes teria que ter sido beneficiado e o dinheiro ainda não chegou lá. Onde estará o dinheiro do Noia? Já voltamos. Antes do Matiello responder quem tem mais sócios, vamos homenagear Fernandão. E a melhor maneira de homenagear um artilheiro, e depois se descobriu, se descobriu não, já se sabia, mas se aprimorou o conhecimento, um grande cidadão, né? Eu denominei de divisor de águas no Internacional. Ele deu uma personalidade que o Internacional não tinha, né? Especialmente dentro de campo. O Fernandão. Pode falar e a gente vai vendo os gols. O Fernandão é o maior ídolo da história do Internacional. É o maior ídolo. Não tem nada maior que o Fernandão. Nem o Falcão? Não. O maior ídolo... Não. A tua frase já é cabalista. A minha frase é essa. Ele é o maior ídolo e é o sujeito que pegou e levantou o capitão. Ele que deu a maior glória, né? Ajudou a dar a maior glória ao Internacional. Né? E eu digo o seguinte, o Falcão, para mim, é um dos maiores jogadores que o Internacional teve, meu ídolo como atleta, né? O Falcão. Mas como ídolo institucional... Não, o Fernandão já, né, tá. Esse não muda mais. O Fernandão e os irmãos Pop como ídolos, meus ídolos como dirigentes, que são os fundadores. Porque se não surgisse... Se não fossem os irmãos Pop terem aquela ideia lá, a gente não estaria com essa cachaça toda, paixão. Impressionante como ele tinha recursos técnicos com todo aquele tamanho, né, o Matiello? Né? Pode falar também aí, Ronaldo. Impressionante que ele fazia coisas, né? Ele deu uma bicicleta ali num espaço mínimo, que ele virou... Né, para poder, que o Damião tentou agora, né, há poucos dias aí. Sim, mas ele tinha muita explosão para dar velocidade ao movimento, né? Ele sabia, usando um cara grande. O drible dele era simples, né? Ele tinha um bom chute também e ele tinha um drible simples. O Fernandão... Ele não era de ficar se fresqueando. O Fernandão é desses casos em que a sinergia que se cria entre o atleta e a instituição... É eterna. É eterna. E veja bem que ele não era um jogador
da grife que se tornou no Inter, né? Ele no Inter ele alcançou esse Ele esse era um patamar. baita jogador já no Goiás. Eu lembro que o meu antigo patrão, o Dr. Carlos Ribeiro, disse assim, Rec, vamos trazer mais uma coisa aí, trazer mais um jogador aí da França. O Dr. Carlos, esse é diferente. Porque eu tinha visto ele moer com o Grêmio Internacional, ao vivo, lá em Goiânia. E me marcou muito aqueles jogadores. Puxa vida, que jogadores! E daí sumiu do mapa. Logo em seguida, o Goiás fez um bom negócio, porque o Goiás só fazia bons negócios, né? Assim como o Aloysio, surgiu lá e era um grande centroavante. Aquele Araújo, ponteiro esquerdo, o Luvanor, né? Vários jogadores bons, né? Mas era um jogador extraordinário. No Grêmio, teria uma relação com quem, assim? O Renato? Na minha opinião, é o Renato. Né? Renato, né? Não, e o Fernandão, ele era uma pessoa do bem, assim. Eu nunca vi ele dar uma declaração contra o Grêmio porque era rival. Ele sempre foi uma pessoa, assim, muito íntegra. E como jogador aí era fora da média. E ele arrumou uma confusão quando foi técnico do Internacional e não foi por não ter recurso verbal. Porque ele teve recurso verbal para rebater as perguntas naquela coletiva sem dar nenhum nome. Ele respondeu bombardeio que nós fizemos nele. Mas o que ele porque falou ele lá... quando ele disse zona de conforto. Tu quer identificar alguém? Ele não, quem está identificado já está sabendo a frase é essa. Ele também falou do CT, não falou? Puxadinho. Que tinha Mas que aí ele melhorar. Estava fora do Inter já, né? Tinha que melhorar. Já estava fora. Mas a questão é a seguinte... Mas era sempre no intuito de melhorar. Sempre no sentido a crítica era uma crítica para construir. Não era algo... Ele não falava nada contra ninguém ou contra alguma coisa, contra algum fato. Não, ele falava de forma construtiva, propositiva, né? E, enfim, teve esse infortúnio aí dele... Mas é isso, o maior ídolo vai ficar e a gente recorda com alguma tristeza sempre que é um jogador, e assim, não era um craque, né? Ele não era um craque, mas era um jogador acima da média, não era um craque, mas ele dava... Eu acho porque pela quantidade de gols que ele fez. Eu acho que ele era um excelente jogador encaixado e eu acho que o Ronaldo colocou uma palavra interessante, um jogador institucional. Né? Ele se casou com a instituição. É isso aí. Né? Então isso é de água. O Inter precisava daquele Fernandão naquela hora. Se não fosse o Fernandão, o Internacional não ia conseguir atingir a maioridade. E a partir do Fernandão, o Internacional nunca mais teve um capitão dentro de campo que também fizesse o papel da arrumação tática dentro de campo. Né? Porque o Fernandão foi o último. Né? Os demais capitães tiveram, o próprio D'Alessandro, Dourado, todos os outros, não têm essa condição. Eu pego o Tinga como referência, desculpe te interromper, mas até para corroborar. O Tinga cresceu sobremaneira com o Fernandão. Ele virou um meia ofensivo como ele era lá no começo, quando ele foi ponteiro, depois meia, depois virou volante. E no Grêmio, ele também teve os mesmos lampejos, só que no Inter durou mais tempo. Porque o Fernandão puxava o Tinga, porque o Tinga tinha velocidade, e o Tinga puxava o Fernandão, porque o Fernandão não tinha tanta velocidade, tinha que se esmerar cada vez mais. E no Grêmio, quem fez esse papel foi o Zinho, que era bonito de ver, os dois correndo em paralelo, né? E aí alimentando aquele ataque do Grêmio que voava, né? O Marcelinho Paraíba, com o Luiz Mário, com o Varley e tudo mais, né? E o Tinga teve esses dois momentos na carreira como meia, que virou atacante primoroso e fazedor de gols, né? Fazia gol no Tinga também. Não na mesma proporção do Fernandão, porque o Fernandão tinha o recurso do cabeceio. Sim, o Fernandão era atacante. E o improviso. O Tinga não era atacante. Gol de fora da área, o Fernandão fazia tudo que era cheio. Né? Mas eu acho que sempre essa questão de escolher um nome, um jogador para qualquer clube que seja, eu acho que sempre tem que contextualizar dentro do momento, dentro da época que vive. É muito difícil fazer uma seleção do Inter, uma seleção do Grêmio, uma seleção de qualquer clube. E eu acho assim, a questão do Figueroa, por exemplo. O Figueroa foi um comandante que capitaneou um divisor de águas entre não só
do Inter como do futebol gaúcho. Claro. Até então, Claro. ser campeão gaúcho era o limite. Ele deu empuxe. O Figueroa liderou uma equipe que foi campeã brasileira e que daí mostrou o Rio Grande do Sul para o Brasil. Mostrou a verdadeira qualidade que tinha. É. O Inter E- não conseguia mostrar a qualidade que tinha. E tinha a questão de arbitragem também, que acabava favorecendo roubava o São vergonha, Paulo. Mas Era uma acho que, de fato, acho que em casa, vindo o Figueroa, né? Porque os outros atletas eram daqui, que faziam o próprio Falcão e o Carpegiani, mas o Figueroa vindo de fora. Mas, para mim, quem tem a mentalidade de transformar aquele time da década de 70 foi o Rubens Minelli. Porque ele vem para cá, Também. ele vem para cá com uma outra mentalidade. Ele disse assim, olha, esse time dá para jogar bola, esse time dá para ser ofensivo, esse time dá para fazer marcação, né? Ele implantou uma nova Já era- mentalidade. Era avante Né? diante do seu tempo. Exatamente. O seu Minelli prescindiu do Tovar, do Carbone, Tovar, do Carbone. Cláudio Omiro e de outros mais. Valmir Louruz, Pontes, refez Que era vários. aquela transição do time de 70 ali, que estava indo, mas que ele Ganhava os não, mas gauchões. não rompia o Mampituba. Né? Então, o Minelli, ele traz essa perspectiva. Matiello, quem é que tem mais sócios em dia? Grêmio ou Internacional? Bom, o Grêmio tem 91 mil sócios em dia. Eu não posso dizer aqui os números do Inter, mas eu vou te dizer o seguinte, se tu me desse R$100 e eu tivesse que apostar em quem tem mais sócios, eu apostaria no Grêmio. Sócios em dia, tá? Porque cada instituição tem uma forma de computar seus sócios. Alguns clubes computam quem está em atraso até um ano, outras O Grêmio 6, tem outras 3. 91.500 em dia. O Grêmio tem 91 mil em dia. Está arrecadando 7 milhões por mês. Pouquinho menos. É um número. No Internacional é 3 meses, né? O gap de... Para considerar... Não, 3 meses. Um ano para ser afastado da... Não, mas daí conta até um ano. Não, um ano para ser afastado. Bom, mas aí ele o vai Matiello querer... quer dizer que o Inter- Agora eu vou dizer o seguinte, ali, pelo que eu sei também, pelo contrato com a Arena, né, os primeiros 60 mil, 65 mil sócios são do Grêmio. O que passar dali, né, já começa a entrar dinheiro para a Arena. Né? Não é assim que funciona? Não, esse número teu está errado. E não é 60, é 65? Não é 60. Quanto é? Menos. Mas então, ou seja, então todos esses Qual é o sócios aí não número? Qual é o são... número? Não, o quarto anel todo é do Grêmio. Depois vai pelos locais, que nem cadeira Gramado Central. Por exemplo, tem 4 mil cadeiras Gramado Central. Tem só 1.000 sócios lá. Cadeira Gold Central, são 4 mil do Grêmio e 2 mil da Arena. Mas nós estamos bem longe ainda de pagar para a Arena. Isso eu te garanto. Eu já Tem vi... 91.500. Eu já vi esse número exposto aqui, né, por um grande entendedor aqui, né, que vem O aqui, sócio um torcedor ele advogado não do entra Grêmio, nesse número aí. que já disse isso, tem a cota a partir de um determinado, que conhece o contrato, que a partir de um determinado número, 60, 65, eu lembro que eu ouvi isso, posso estar enganado, né, mas a partir daí, esse montante de dinheiro... Não, mas o sócio torcedor Vai não para a entra Arena nesse Oeste. número aí. O sócio torcedor não entra. Se tu pegar o Inter e o Grêmio hoje, um grande percentual de sócios é sócio torcedor. O que é o sócio torcedor? Aquele que compra seu ingresso. O Inter tem isso, né? Que Muito nem pouco. tem o sócio aquele de paga R$100 e poucos por mês, 180. Esse é o que tem lugar garantido. E o sócio torcedor não, ele compra por jogo. O sócio torcedor não entra nessa conta. Entendeu? Por isso que o número está longe. Entendeu? Mas o Ainda Grêmio tem... ainda está longe de... o Inter tem o sócio campeão mundial que paga metade do valor do ingresso e tem preferência na compra. O Grêmio também tem o sócio que tem a preferência aí na é o compra, sócio mas ele torcedor- não tem ingresso... Sócio torcedor ouro e diamante, mas no Grêmio é setorizado. Por exemplo, atrás das goleiras superior, paga 110 por mês. No corner, 145 por mês. Na cadeira central alta, 165. Como o Inter tem lá, R$80, R$100, 200 e pouco, não tem? O Inter também tem esse tipo de sócio. Sim, mas é que é um pouco mais espraiado lá, a questão é que tem o Mas, sócio campeão do mundo... O Saintelli ficou meio injuriado com essa informação. Tu acha que está taco a taco, o Inter ainda tem mais? Não, eu acho que para te falar a verdade, não conheço os números, se eu soubesse, mas agora eu vou me informar amanhã. Amanhã eu vou me informar certinho, vou te passar os Me números passa, porque certinho. isso aí né? é uma disputa que sempre existe. Não, mas eu acho que é uma Mas é uma disputa, em disputa primeiro boa. lugar, é uma disputa saudável. Eu acho que Saudável. é importante que os Não, torcedores... e uma coisa, né, uma coisa se importante aqui, associem. diferente de ser de Grêmio ou de Inter, a gente não pode se enganar. Por que as pessoas se associam?
porque tem jogo para ver, porque o time está ganhando. Então, que nem tu pega, que há 2 anos atrás eu estava lá no quadro social, nós tínhamos 50 mil sócios em dia. Já não era pouco. 50 mil, que para um time que estava ali 14, 15 anos sem ganhar nada, 50 mil em dia, e aí tu vê, daí ganhamos uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Gauchão, uma Recopa e veio a 91.500. Entendeu? E como também se o Grêmio daqui a pouco ficar 4, 5 anos sem ganhar nada, vai baixar de novo. Por quê? Porque as pessoas não têm... Tu acha que baixa muito? O Inter não baixou. Se Baixou, tu fica muito tempo sem... Não, o que baixou agora, e é isso a assim, crise. baixou por causa da crise econômica. Isso né? aí é um dos uma maiores coisa... motivos que cancela no Grêmio, é a crise. Crise. não Crise é- é crise para todo mundo. O cara corta Porque a também no assinatura Grêmio- da NET, o cara corta ou diminui o Não, eu pacote. tenho um amigo meu O que é cara vai se colorado. ajustando, né? Eu tenho um amigo meu que é colorado e ele disse, eu me apertei aqui porque minha esposa perdeu o emprego. A primeira coisa que ele cortou, ele disse, foi a cadeira que ele tinha se o lá, que cara era põe em R$180. casa- Mas não vai trazer leite? Porque o primeiro é o bem bom, né? Não, eu já tive amigos que eles pararam de pagar. Eu até acho que eles fizeram a escolha errada, daqui a pouco o cara pega uma cadeira que é R$300 por mês. Não pega de R$300 por mês, pega de 110, que é mais acessível, e aí eu acho que às vezes aí que o cara se atrapalha Quem um pode pouquinho. contribui mais com o clube. Claro. Né? Tem aquela reserva técnica, né? O cara tem. O estádio, no caso internacional que a gente administra ainda boa parte fora as cadeiras da Abril, mas o estádio ele tem que ser um espaço universal, no caso internacional e também no caso do Grêmio. Tu tem que ter ingressos populares e pode ter grandes camarotes, ou seja, tu tem espaço para todo mundo. Eu acho, quem quiser torcer de pé tem que ter espaço, quem quiser ficar sentado tem que ter espaço. Não pode ser uma coisa, eu vejo muita disputa, muita discussão sobre a questão, principalmente ali no Beira-Rio, se faz isso, faz aquilo. Não, faz tudo que pode. Né? Eu, por exemplo, sou um defensor, por exemplo, da torcida mista, né? Que várias pessoas, tanto no Grêmio quanto no Nacional, querem acabar. Eu acho que a torcida mista, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas... É um teste permanente de civilidade. Isso é um avanço civilizatório. É isso aí. Da gente, eu fui no último Grenal, né, com a Júlia Andrades, lá, filha da minha namorada, na torcida mista. Né? Eu acho que é um avanço civilizatório. Né? Lamentavelmente teve brigas no último Grenal. Né? Teve brigas ali, mas aí... Na torcida mista? Na torcida, mas aí eu acho que foi muito por falta do controle que tem que ter. E aí eu acho que observei que entraram muitos gremistas. Né? Gente que disse, estou levando um colorado, mas não levou um colorado. E aí o sujeito... Fica em maioria. Aí ficaram em maioria... Ia no banheiro, trocava a levava exatamente. a camiseta. Né? Isso, acho que aconteceu isso aí. Aí é bom dar uma olhada, porque a gente não pode acabar com a ideia. Aí é muito... Isso é uma evolução em relação ao torcida única, que é uma coisa que... Ronaldo, nós vamos falar bastante do Aimoré numa outra situação. Nós vamos terminar o programa em homenagem ao Aimoré com o gol do Aimoré. Só informando aqui, o Fluminense e o Flamengo vão empatando em 0-0, é o melhor resultado. Se o Fluminense ganhar, vai lá para cima de novo e atropela a Grêmio Internacional. O Flamengo não ganhando, não dispara, fica com 21, está sob controle. Paraná e Bahia 0-0. O Bahia não sai da zona e o Paraná também não. Se o Bahia ganhar, coloca Chapecoense na zona. E América Mineiro e Galo Mineiro, um bom clássico a partir das 9 da noite. Bom, vamos ver o gol do Aimoré? Aí você sentiu que ia sair o gol? Era um Vê momento... que esse é um cruzamento. O Murilo é o homem da bola parada no Aimoré. Esse é o lateral direito, é oriundo da base, foi atleta do Arilson. E oriundo da base é o homem da bola parada do Aimoré. Bate escanteio, bate falta. Quer dizer que não precisa buscar o Juano Boa, tem o Murilo no Aimoré? Tu vê que esse aí é um ou cruzamento. Leonardo Gomes aí. Não, mas veja bem que esse cruzamento não é uma bola que é atirada a esmo para a área, é quase um passe na cabeça do Marco Antônio. Baita cruzamento, né? É. Olha aí, domina e bate. Olha lá Luiz lá. Carlos Vinck. É. Então, teve E o muita cara qualidade. encobre o goleiro ali, né? Tu acha que o lance não vai dar nada porque ele está marcado.
Ele cabeceia e encobre o goleiro. E lá em Erechim foi o Riantony que fez o gol, que também é um senhor acesso. Não, o Riantony está há 500 anos jogando aí, né? E onde ele vai, ele sobe. E onde ele vai, ele sobe. É uma marca de O apelido dele é Senhor Acesso. Senhor acesso. Senhor Acesso, boa, é Riantony, Senhor Acesso. O REC, dois, boa né? água, viu? É? Só não vou dizer a marca porque... Ah, não tem o patrocínio, né? O Aimoré mas é teve boa. Essa dois senhores acesso, o Ronaldinho Gramadense, que subiu no último ano de São Luís de Juí, agora com o Aimoré, e o Riantony, que subiu com a Avenida e agora Aí com o vocês vão Aimoré. ficar ou vão ceder para alguém que precisa subir? Agora vai pro Glória. Vai vender a vaga. Então tá. Datas da Copa do Brasil, 1º e 15. Primeiro em Porto Alegre, 15 no Maracanã. Obrigado, Matiello. Obrigado, Saideles. Obrigado, Ronaldo. Parabéns, Aimoré. Grande índio Capilé. Ó, Aimoré, alve azul. Viva!